Oi, nós estamos aqui novamente, frente a frente com você, para te oferecer mais uma oportunidade para melhorar a sua saúde e com ela a sua vida. Porque nós estamos conversando sobre saúde e vida. Quem gosta de viver precisa melhorar cada dia e saber sobre a saúde. Quem gosta de viver e não sabe, precisa saber, porque senão vai viver uma vida bem quebrada. Hoje eu quero oferecer para você, meu querido e minha querida, alguma coisa sobre terapia. Terapia é uma palavra grega ou derivada do grego. Terapevo é o verbo de ação no grego que significa intervir para curar. Isto é terapevo. Então, trazendo para nós terapia, qualquer intervenção para curar. Assim sendo, nós vamos falar sobre terapia. Você já sabe, eu sou Nivaldo Ribeiro, sou psicanalista clínico, sou homeopata, sou teólogo, trabalho na recuperação de vidas. Então vamos lá. O que eu tenho para você hoje? Terapia. O tema é este. O objetivo: fazer intervenções para promover a qualidade de vida. Isto é terapia. Nós conhecemos inúmeras terapias desenvolvidas por aí. Cada uma tem a sua importância e cada uma tem o seu valor. Mas eu gostaria de lhe apresentar um tipo de terapia que eu levei 20 anos para elaborar, fazendo as experiências, fazendo os estudos, trabalhando no serviço de campo, para chegar a uma terapia que seja objetiva, direta, clara, eficiente, significativa, sem nenhuma pretensão. Eu quero te oferecer isso e você faça a sua avaliação. Estudei psicanálise e aplico os conhecimentos de psicanálise para a terapia. Estudei teologia e aplico os conhecimentos de teologia para a terapia. Estudei homeopatia e aplico também para esses conhecimentos para o tratamento, para a terapia. Mas o fundamental, teologia, porque é a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Este é o conteúdo, este é o produto, este é o remédio. Para colocar esse remédio no ponto exato, no ponto necessário, nós precisamos de um processo. Qual seria então o processo? Eu fui estudar programação neurolinguística, PNL. E pela PNL, usando uma linguagem de cérebro, eu posso passar a palavra de Deus para a mente humana, para que ela seja eficiente aí, libertando a mente dos traumas que são causados pelas mentiras que nós acreditamos são verdades. E enquanto acreditamos que são verdade, funciona como verdade e nos causa muito mal. Então nós vamos usar conhecimentos de teologia e também conhecimentos de programação neurolinguística, ajudado pelo processo natural de tratamento psicológico, emocional, que é a psicanálise. Então, aliando a psicanálise, a teologia e a programação neurolinguística, nós conseguimos juntar esses conhecimentos num formato capaz de, em 3 sessões de 30 minutos, trabalhar a mente humana, onde estão guardados os traumas, os conflitos, as desavenças, o significado, que nos dá uma versão que é pessoal para cada indivíduo, e nessa versão nós temos a interpretação individual, pessoal, a nossa maneira de ser, de sentir e de agir. Trabalhando então com a PNL, Programação Neurolinguística, com a psicanálise, a parte psicológica, e trabalhando com a Palavra de Deus, a teologia,
nós conseguimos então chegar lá e regravar, ressignificando cada neurônio, porque é no neurônio que estão gravados todos os fatos e até os boatos. E isto, no dia em que aconteceu, o fato em si é uma verdade, que tem um contexto. Fora desse contexto, é uma imaginação que nós começamos a usar para nos gerar medos. Pensa bem, quem sofreu um acidente de carro, ficou preso no carro, demorou para sair, e esse carro pega fogo, e ele sofre aquele trauma todo da batida, dos machucados e ferimentos, e também do pânico do fogo no carro, ameaçando seriamente a vida. Então essa pessoa, toda vez que escuta uma batida de qualquer coisa, pode ser uma lata de tinta que caiu no chão, na mente dele, imediatamente dispara uma coisa chamada âncora. Esta âncora traz todos os sentimentos adquiridos naquele fato, naquele dia. Isto foi verdade lá. Uma lata que cai no chão é uma imaginação. Nós imaginamos que isto já é uma batida de carro. E o sentimento vem. E nós temos a dor novamente, nós temos o desequilíbrio novamente, nós temos o trauma novamente funcionando. Então está lá no neurônio. Se eu vou lá e altero o neurônio, esse neurônio com gravação nova, ele passa a soltar uma imagem de uma coisa nova. Esta é a terapia. Então vamos ver, como é que nós podemos realizar essa terapia? Primeiro, usando a palavra de Deus. Primeira meia hora, que pode ser uma semana, meia hora noutra semana e meia hora noutra semana. Estou fazendo isso há 10 anos, estou fazendo isso todos os dias e estou à disposição para melhorar a cada dia. E Deus tem me abençoado e eu tenho melhorado isso a cada dia. Melhorar. Então vamos lá. Olhando para a palavra de Deus, eu pergunto, quem foi que gerou você, formou você, estruturou você, te deu um corpo perfeito, completo, único? Uma pessoa, imagem e semelhança dele, com tudo que você precisa para nascer, lutar, vencer, viver e ser eterno. Quem fez isso? Antes, quem foi que decidiu sobre a sua existência, se você ia existir ou não? Olhando para a palavra de Deus, nós temos a resposta. Nós podemos imaginar, mas nós temos a resposta lá. E a resposta lá é: o Senhor me gerou no ventre da minha mãe. Os seus dedos formou os meus órgãos, teceu os meus órgãos, interligou os meus órgãos, formou os meus ossos, a minha pele, até o meu cabelo foi contado. Esta é a verdade lá. Então a resposta sábia é: quem decidiu sobre a minha existência? Deus. Ele acertou ou errou? Olhando lá, nós vamos ter uma resposta que ele acertou. Logo, eu sou uma decisão acertada de Deus. Quem achar coisa diferente, que fique com a diferença. Eu tenho a ver com a declaração de Deus e não com o blá 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 que eu ouço da sociedade, que praticamente nada sabe sobre a teologia e sobre a declaração e a verdade de Deus. Quem me gerou? Está lá a resposta: Deus. E a pergunta é: ele acertou ou errou na minha estrutura? Olhando lá, ele é perfeito e me fez perfeito. Então, eu sou obra de arte dos dedos de Deus. E você também. Nós temos tudo o que nós necessitamos para lutar, vencer, viver e sermos eternos. Temos tudo. Então, pensando bem, quem é que me trouxe ao mundo e me sustenta todo o tempo? Ele que me dá o sol, a água, o ar, as cores têm uma influência muito grande, porque elas vibram, são ondas. Elas vibram e fazem o meu corpo vibrar, e eu tenho vida pelas cores.
Ele me dá infinitude de cores e Ele me dá a natureza para me alimentar. Quem é que me trouxe ao mundo e me sustenta todo o tempo? Deus. De quem eu dependo para continuar vivendo? Dele. Daí eu posso sair fora de todas as minhas dependências, porque só traz frustrações, tristezas. Na hora que você mais precisa, falha. Então eu olho para Deus, confio nele, espero nele e vou viver alegre, feliz, retumbante. A quem eu devo prestar contas da minha vida? A Deus. Pode ser que alguém pense que aos pais, ao governo, a isto, aquilo. Não. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: se alguém tentar prestar contas a duas pessoas ou a dois senhores, não vai conseguir prestar a nenhum, porque ou agrada um, desagrada o outro, ou agrada um e desagrada o outro. Então, nós, por gratidão, por reconhecimento da bondade de Deus e da bondade dele comigo, contigo, conosco, nós devemos, não é obrigado, Deus não obriga, mas devemos, temos o dever de prestar contas a Deus por gratidão de coração. Sim, prestando conta a Deus, eu estou livre de prestar contas a qualquer outra pessoa, porque prestando conta a Ele, eu tenho as qualidades de um bom cidadão, de um bom filho, de um bom marido, de boa esposa. Bom, porque você está prestando conta por gratidão a Deus. Se nós prestamos conta a Deus, podemos dizer para os que estão exigindo prestação de conta de nós: olha, procura o que fazer, cuida da sua vida. E se insistir muito, você pode dizer assim: é melhor você catar coquinho. E se insistir mais, você pode dizer assim: você sabe o que um bujão falou para o outro no caminhão? A pessoa não vai saber e você vai dizer para ele: um bujão falou para o outro no caminhão, vaza. Pronto. Se você fizer isso com 3 ou 4 pessoas que vivem mordendo em você, que vivem te cobrando, te exigindo e querendo mudar a sua vida, o resto vai sumir, vai vazar. E você vai ter uma vida grata a Deus, prestando contas a Deus e vivendo intensamente. Porque Deus já te deu 5 coisas do lado de dentro. Você já sabe de 5 que Ele te deu do lado de fora: o sol, a água, o ar, os alimentos pela natureza e as cores. Agora vamos aqui, do lado de dentro aqui, Ele te deu sentimento próprio, vontade própria, poder de decisão, liberdade de ação e autoridade de vida. A vida é sua. Você deve viver sua vida prestando contas a Deus por gratidão, tranquilo, suave, porque assim você vai ser uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, completa, perfeita, pronta para viver bem e ajudar as pessoas a viverem. Gostou? Pois bem, se você tem 5 recursos do lado de fora, você tem 5 recursos do lado de dentro, você tem os 10 recursos que você precisa para viver, lutar, vencer e ser eterno. Deus já te deu tudo. Então vejamos, como nós podemos fazer esta terapia? Primeira terapia, naquelas perguntas, raciocinando e apenas raciocinando. Nós não temos que apresentar argumentação, explicação, lógica, nada. As coisas que mais nos atrapalham na vida, nos impede de tomar posição, decisão e ação, é justificativa, argumentação, racionalização. Isto impede. Com isto, nós não vamos causar mudanças nenhuma. E nós precisamos de mudanças. Todo dia nós precisamos de mudar.
Deus nos deu uma estrutura chamada personalidade. Isso é imutável, a marca dele em nós. Mas ele nos deu também a possibilidade de um caráter. Caráter é a nossa maneira de comportar, de agir, de relacionar. A nossa estrutura em si é a nossa maneira de ser, mas o nosso caráter é a nossa maneira de agir, de relacionar, de integrar. Nós precisamos todo dia melhorar o nosso caráter. E para melhorar, nós precisamos estar em equilíbrio espiritual, psicológico, emocional, para um bom relacionamento. Se nós estivermos assim, bem, nós vamos conseguir relacionar bem nos 10 relacionamentos que nós temos todos os dias. Se você quiser, você vai relacionar com 10 tipos de relacionamento por dia. Se não, você vai relacionar do mesmo jeito. Se você souber, bem. Se você não souber, mal. Mas que você vai relacionar, vai. Quer saber quais? Primeiro relacionamento com Deus. Segundo relacionamento com você. Terceiro relacionamento com a família. Quarto relacionamento com a sua igreja. Quinto relacionamento com o seu trabalho. Esses 5, você precisa estar bem neles. E os outros 5, você precisa relacionar com a natureza. A natureza é a nossa companheira. Você precisa relacionar bem com os estudos. Todo dia é dia de estudar e aprender. Com a economia, é preciso saber ganhar e gastar. Quem ganha mal, gasta mal. Olha aí. Você precisa relacionar bem com a sociedade, com a comunidade. Você faz parte. Não adianta brigar, você faz parte. E você precisa relacionar bem com o governo. Todo dia você relaciona com esses 5, com esses 5. Se você souber, então relaciona bem. Se você